Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. O interesse egoísta corrompe a mente. Coleando de um para o outro lado do vale, o caminho atravessava uma ponte, onde a água, avermelhada pela chuva, corria com muita força. Voltando-se para o norte, continuava, com ladeiras suaves, até uma aldeia isolada. Aquela aldeia e seus habitantes eram muito pobres. Os cães, todos sarnentos, ladravam de longe, nunca ousando aproximar-se. As caudas baixas, as cabeças erguidas, sempre prontos a fugir. Pela encosta do morro estavam espalhadas muitas cabras, berrando e devorando as moitas de mato. Era uma bela região, de verdes campos e colinas azuladas. A rocha nua, que se projetava do cume dos morros, tinha sido lavada pelas chuvas de séculos incontáveis. Não eram altos aqueles morros, porém muito velhos, e, contra o céu azul, eram de fantástica beleza, daquele estranho encanto do tempo infinito. Semelhavam os templos que os homens constroem, imitando-os, em sua ânsia de atingir o céu. Mas naquela tarde, com o sol poente acima deles, os morros pareciam muito próximos. Ao sul, muito longe, acumulava-se uma tempestade, e os relâmpagos entre as nuvens davam um tom singular à paisagem. A tempestade desabaria durante a noite, mas aqueles morros tinham atravessado as tormentas de inumeráveis eras, e ali permaneceriam por todo o sempre, sobrevivendo a todas as canseiras e humanos penares. Os aldeões voltavam aos lares, cansados após um dia de labor nos campos. Não tardaria a ver-se a fumaça subindo de suas choças, quando estivessem preparando o jantar. Este não seria farto, e as crianças, à espera da refeição, davam-nos sorrisos ao passarmos. De olhos grandes e acanhadas diante de estranhos, porém amigáveis. Duas pequenas sustentavam crianças sobre os quadris, enquanto as mães cozinhavam. Quando os bebês escorregavam para baixo, elas, com um puxão, os recolocavam sobre os quadris. Com 10 ou 12 anos apenas, aquelas meninas já estavam acostumadas a carregar bebês, e as duas sorriram. A aragem vespertina soprava entre as árvores, e o gado estava sentado, recolhido, para a noite. No caminho já não se via ninguém, nem sequer um aldeão solitário. A terra parecia ter se tornado subitamente vazia, estranhamente quieta. Naquele instante, a lua nascia por cima dos morros escuros. A brisa parara, nem uma folha se movia. Tudo estava quieto, e a mente completamente a sós. Não estava solitária, isolada, encerrada em seus próprios pensamentos, porém a sós, não tocada, não contaminada. Não estava à margem, distanciada, separada das coisas terrenas. Estava só e ao mesmo tempo com todas as coisas. Porque estava só, tudo fazia parte dela. O que está separado sabe de sua existência separada, mas aquela solidão não conhecia separação nem divisão. As árvores, a corrente, o aldeão que gritava ao longe, tudo estava contido naquela solidão. Não era identificação com nenhum homem, com a terra, porque toda identificação tinha desaparecido completamente. Naquela solidão cessara o percebimento do passar do tempo. Lá estavam 3 pessoas, um pai com seu filho e um amigo.
O pai seria quinquagenário, o filho andava pelos 30 e o amigo era de idade incerta. Calvos, os dois homens mais idosos, mas o filho ainda tinha abundante cabeleira, cabeça bem formada, nariz um pouco curto e os olhos muito apartados. Seus lábios se moviam continuamente, embora permanecesse bastante quieto no seu lugar. Sentara-se o pai atrás do filho e do amigo, declarando que tomaria parte na conversação se necessário, mas, se não o fosse, ficaria apenas observando e escutando. Um pardal pousou na janela aberta, mas logo fugiu de novo, assustado com tanta gente junta na sala. Ele conhecia a sala e muitas vezes pousava no peitoril da janela, chiurando baixinho, sem medo. Embora meu pai não vá tomar parte na conversação, começou o filho. Deseja estar presente, pois o problema é de natureza que interessa a todos nós. Minha mãe teria vindo também, se não se achasse indisposta, e ela aguarda com muito interesse o relato que depois lhe faremos. Já lemos algumas das coisas que tendes dito, e meu pai, principalmente, já de longe vem acompanhando as vossas palestras, mas só há 2 anos me venho interessando verdadeiramente pelo que dizeis. Até há pouco, a política absorvia-me quase todo o interesse e entusiasmo, mas comecei a ver a inanidade da política. A vida religiosa é só para a mente amadurecida e não para políticos e advogados. Exerci com êxito regular a advocacia, mas já não sou advogado, pois desejo passar os meus restantes anos de vida em algo muito mais significativo e valioso. Falo também em nome de meu amigo, que desejou acompanhar-nos ao saber que vínhamos aqui. Vede, Senhor, nosso problema é que estamos ficando velhos. Eu mesmo, conquanto relativamente moço, estou chegando àquele período da vida em que o tempo parece voar, quando os dias parecem tão curtos e a morte tão próxima. A morte, por enquanto pelo menos, não é problema, mas a velhice é. Que entendeis por velhice? Estais-vos referindo ao envelhecer do organismo físico ou ao da mente? O envelhecimento do corpo naturalmente é inevitável. Ele se gasta pelo uso e a doença, mas há necessidade de a mente envelhecer e deteriorar-se? Pensar especulativamente é fútil desperdício de tempo. A deterioração da mente é uma suposição ou um fato positivo? É um fato, Senhor. Eu percebo que minha mente se está tornando velha, cansada. Uma lenta deterioração se está processando. Mas isso não é também um problema para os jovens, embora talvez ainda o não percebam? A mente deles já está posta num molde. Seu pensar já está enclausurado num estreito padrão. Porém, que quereis dizer ao afirmar que vossa mente se está tornando velha? Ela já não é flexível, vigilante, sensível como antes. Sua lucidez está decrescendo. Suas reações aos múltiplos desafios da vida procedem cada vez mais do reservatório do passado. Ela está a deteriorar-se, funcionando cada vez mais dentro dos limites de sua própria estrutura. Que faz, então, a mente deteriorar-se? É a autoproteção e a resistência a qualquer mudança, não é verdade? Cada um tem seus interesses adquiridos, que consciente ou inconscientemente está a proteger, a vigiar,
não permitindo sejam perturbados por coisa alguma. Quereis referir-vos ao interesse que se tem na propriedade? Não só na propriedade, mas nas relações de toda espécie. Nada pode existir em isolamento. A vida são relações, e a mente tem um interesse adquirido em suas relações com pessoas, com ideias e com coisas. Esse interesse egoísta e sua rejeição de qualquer revolução fundamental interior é o começo da deterioração mental. A mente, em geral, é conservadora, infensa a qualquer mudança. Até as chamadas mentalidades revolucionárias são conservadoras, porquanto, uma vez alcançado o sucesso revolucionário, elas resistem a alterações. A própria revolução se torna o seu interesse adquirido, ainda que a mente, a conservadora ou a dita revolucionária, permita certas modificações na periferia de suas atividades. No centro, ela está resistindo a toda modificação. As circunstâncias poderão obrigá-la a ceder, a adaptar-se, difícil ou facilmente, a um padrão diferente, mas o núcleo, o centro, permanece empedernido, e é esse centro o causador da deterioração da mente. Que entendeis por centro? Não o sabeis? Desejais uma descrição dele? Não, senhor, mas pela descrição me será possível apalpá-lo, sentir a sua natureza. Senhor, interrompeu o pai, intelectualmente podemos estar cônscios desse centro, mas na realidade a maioria de nós nunca se viu frente a frente com ele. Eu próprio o tenho visto sagaz e sutilmente descrito em numerosos livros, mas na realidade nunca me vi em sua presença. E quando perguntais se nós o conhecemos, eu, por minha parte, só posso responder que não o conheço, só conheço a sua descrição. É, também aqui o nosso interesse adquirido, acrescentou o amigo. O nosso entranhado desejo de segurança, que nos impede de conhecer aquele centro. Eu não conheço meu próprio filho, embora viva com ele desde que nasceu, e menos ainda conheço aquilo que me é mais íntimo ainda do que meu filho. Para conhecê-lo, preciso olhá-lo, observá-lo, escutá-lo, e eu nunca o faço. Ando sempre apressado, e se ocasionalmente o encaro, me vejo em divergência com ele. Estamos falando da mente que envelhece e se deteriora. A mente está sempre a formar o padrão de sua própria certeza, da segurança de seus interesses. As palavras, a forma, a expressão poderão variar de tempos a tempos, de um meio cultural para outro, mas o centro interesseiro permanece. É esse centro que faz a mente deteriorar-se, por mais vigilante e ativa que esteja exteriormente. Esse centro não é um ponto fixo, porém vários pontos no interior da mente, e, portanto, ele é a própria mente. O melhoramento da mente ou a passagem de um centro para outro não expulsa esses centros. A disciplina ou a sublimação de um centro fixa outro centro no seu lugar. Agora, que estamos entendendo quando dizemos que estamos vivos? Ordinariamente, respondeu o filho, consideramos-nos vivos quando falamos, quando rimos, quando temos sensações, quando temos pensamentos, quando há atividade, conflito, alegria. Portanto, o que chamamos viver é aceitação ou revolta dentro do padrão social. É um movimento dentro da gaiola da mente.
Nossa vida é uma série interminável de dores e prazeres, temores e frustrações, desejos e aquisições. E quando consideramos a deterioração da mente e perguntamos se é possível pôr-lhe fim, nossa investigação se processa também dentro da gaiola da mente. Isso é viver? Infelizmente, parece que não sabemos de outra vida, disse o pai. À medida que envelhecemos, os prazeres decrescem e os pesares parecem crescer, e quem quer que reflita um pouco poderá ver que sua mente está a deteriorar-se gradualmente. O corpo inevitavelmente envelhece e declina, mas como impedir o envelhecer da mente? Levamos vida irrefletida, e ao aproximar-se o fim, começamos a perguntar por que a mente declina e como se poderá deter esse processo. Por certo, o que importa é que saibamos viver a nossa vida, não apenas quando jovens, mas também na meia-idade e nos anos de declínio. A vida correta exige muito mais inteligência do que qualquer ocupação para o ganho do sustento. O pensar correto é essencial ao viver correto. Que entendeis por pensar correto? Há, sem dúvida, vasta diferença entre o pensar correto e o pensamento exato. O pensar correto é percebimento constante. Já o pensamento exato, por sua vez, ou é ajustamento a um padrão estabelecido pela sociedade, ou reação contra a sociedade. O pensamento exato é estático, processo de coordenação de certos conceitos, chamados ideais, e observância deles. O pensamento exato cria invariavelmente a perspectiva autoritária, hierárquica, e engendra a respeitabilidade, ao passo que o pensar correto é percebimento do processo total do ajustamento, da imitação, da aceitação, da revolta. O pensar correto, ao contrário do pensamento exato, não é uma coisa que se adquire. Ele surge espontaneamente com o autoconhecimento, que é o percebimento dos movimentos do eu. O pensar correto não pode ser aprendido nos livros, nem de outra pessoa. Ele nasce do percebimento que a mente tem de si mesma, na ação das relações. Mas não pode haver compreensão de tal ação enquanto a mente a estiver justificando ou condenando. O pensar correto, pois, elimina o conflito e a contradição interior, causas fundamentais da deterioração da mente. O conflito não é parte essencial da vida? Perguntou o filho. Se não lutássemos, ficaríamos simplesmente a vegetar. Pensamos que estamos vivendo quando estamos envolvidos no conflito da ambição, quando somos tangidos pela compulsão da inveja, quando o desejo nos impele à ação. Mas isso tudo só nos leva a maiores sofrimentos e confusão. O conflito intensifica a atividade egocêntrica, mas a compreensão do conflito nasce do correto pensar. Infelizmente, esse processo de lutas e sofrimentos e breves alegrias é a única vida que conhecemos, disse o pai. Há indícios de uma vida de outra espécie, mas esses indícios são raros e largamente intervalados. Ultrapassar essa confusão e descobrir aquela outra vida é o alvo perene de nossa busca. Buscar o que transcende a realidade é deixar-se prender numa ilusão. A existência de cada dia, com suas ambições, invejas, etc., tem de ser compreendida, mas essa compreensão requer percebimento, pensar correto. Não há pensar correto quando o pensamento parte de uma pressuposição, uma tendência.
o começar com uma conclusão ou a procura de uma resposta pré-concebida põe termo ao pensar correto. De fato, não há então mais pensar. Por conseguinte, o pensar correto é a base da virtude. Parece-me, atalhou o filho, que pelo menos um dos fatores envolvidos neste problema da deterioração da mente é a questão da ocupação correta. Que entendeis por ocupação correta? Já notei, Senhor, que os que se deixam absorver inteiramente por uma atividade ou profissão logo se esquecem de si mesmos. Tão ativos estão que não têm folga para pensar em si, e isso é bom. Mas essa absorção não é fuga a si mesmo? E a fuga a si mesmo é uma ocupação errônea. Ela corrompe, gera a inimizade, a divisão, etc. A ocupação correta resulta da educação correta e da compreensão de si mesmo. Nunca notastes que, qualquer que seja a atividade ou a profissão, o eu, consciente ou inconscientemente, dela se serve para seu próprio aprazimento, para o preenchimento de suas ambições ou para o alcance do sucesso, do poder? Infelizmente, assim é. Parece que nos servimos de tudo que tocamos, para nossa própria vantagem. É esse interesse egoísta, essa constante promoção do eu, que torna a mente mesquinha. E embora seja muito ampla sua esfera de atividades, embora se ocupe de política, ciências, artes, pesquisas, ou seja o que for, há um limitar do pensar, uma superficialidade causadora de deterioração, declínio. Só quando há compreensão da totalidade, tanto da mente inconsciente como da consciente, existe a possibilidade de regeneração da mente. A mundanidade é a praga da moderna geração, disse o pai. Ela se deixa arrebatar pelas coisas do mundo e não cuida das coisas sérias. Esta geração é como todas as outras gerações. As coisas mundanas não são apenas geladeiras, camisas de seda, aviões, aparelhos de televisão, etc. Elas incluem também ideais, busca de poder pessoal ou coletivo e o desejo de segurança, seja neste mundo, seja no próximo. Tudo isso corrompe a mente e causa sua deterioração. O problema da deterioração deve ser compreendido no começo, na juventude, e não no período do declínio físico. Significa isto que para nós não há esperanças? Não, não significa tal coisa, absolutamente. Significa apenas que é mais difícil sustar a deterioração da mente em nossa idade. Para se produzir uma transformação radical em nossa maneira de vida, há necessidade de crescente percebimento e grande profundeza de sentimento, e isso é amor. Com amor, tudo é possível.